Na Campal acreditamos que cada pessoa é única e que a diversidade é uma poderosa força que enriquece nosso ambiente de trabalho. É fundamental reconhecer e valorizar as experiências e expectativas que cada um nos traz. Lembrando que todos nós temos um papel fundamental para construir esse ambiente acolhedor e respeitoso. Por isso, esse ano a CIPAT tem como tema Diversidade e Inclusão, que será também o tema desse bate-papo especial, que será conduzido pela nossa psicóloga Luiane Faria, com os colegas da Curativa. Vamos juntos acompanhar o bate-papo? Olá, sejam bem-vindos ao bate-papo da CIPAT 2024 da Campal. Para iniciar, temos aqui a colaboradora Idalise Durigon, atendente do Magazine Campal. Vamos começar falando sobre a temática Diversidade e Inclusão de Pessoas PCD. Idalise, eu gostaria de saber de ti quais são os principais desafios que tu enfrenta como uma pessoa de baixa estatura. Olá, pessoal. Eu sempre digo que os desafios sempre existiram na minha vida, né? Principalmente desde quando eu realmente nasci, né? Porque o tempo todo eu tenho que provar para a sociedade, provar para as pessoas que eu consigo realizar determinada tarefa, que eu consigo realizar aquilo que foi designado para mim. E eu tenho que me adaptar numa sociedade que foi feita para... Não seria talvez a palavra, mas pessoas que seriam ditas como estatura normais, né? Público diferente. Isso. Como, por exemplo, um balcão de um estabelecimento que foi feito por uma altura além da minha, né? Subir num ônibus, né? Porque foi projetado para pessoas mais altas, né? E vários outros, né? Que vai acontecendo no dia a dia. Mas seriam mais ou menos esses, os mais comuns, né? É importante nós salientarmos que no Brasil nós temos 45 milhões de pessoas com alguma deficiência. E desses 45 milhões, apenas 1% encontra-se num emprego formal. Então a gente entende que a inclusão de pessoas PCD ela é fundamental para fomentar a cultura tanto da empresa quanto da sociedade. Tu pode nos contar sobre alguma experiência que tu te sentiu particularmente incluída, apoiada no teu ambiente de trabalho? Na verdade, eu sempre fui muito bem acolhida desde o primeiro dia que eu comecei no meu trabalho ali, por todos, no setor que eu tô, que seria no Magazine. Em todos os setores, principalmente no mercado, quando eu precisava de alguma ajuda, sabe? Sempre tinha alguém se disponibilizando, oferecendo ajuda. Mas teve uma situação bem curiosa que as minhas colegas pediam às vezes para mim: Izzy, desliga a luz do estoque. Izzy, pega tal coisa. E daí eu até comentei com elas. Eu disse assim, eu não alcanço. E elas disseram assim para mim: nossa, Izzy, a gente te vê como uma pessoa assim, ó, normal, né? Talvez não seja essa a palavra, né? Normal, que a gente esquece que tu tem uma limitação de tanto que a gente te vê igual a gente, que a gente nem lembrou que tu não alcança na tomada, né? Assim, porque a gente pensa e te aceita como igual a nós aqui. Então isso, eu não tinha percebido isso e eu fiquei bem feliz porque elas relataram isso. Então foi ali que eu me senti incluída, sabe, e muito bem recebida em todos os setores, mas principalmente é onde eu trabalho ali, sabe. Quando tu fala, Izzy, da forma que te veem, que te viram como uma pessoa normal, a gente sabe que essa palavra a gente tenta não usar, né, porque o conceito normalidade ele é muito ambíguo, cada um tem o seu. E como que tu te sente quando tu é chamada para fazer algo que tu não consegue, tu precisa da ajuda de alguém? Claro que eu fiz bastante tratamento psicológico, né? Principalmente na minha infância, para aceitar essas diferenças que eu não aceitava, eu não entendia, né? Mas hoje em dia é muito tranquilo, sabe? Eu não
Não me sinto constrangida de dizer, olha, eu preciso de ajuda, porque a maioria das pessoas já que chegam, eles perguntam, tu precisa de ajuda, tu quer que eu te ajude, sabe? Abordam de uma forma carinhosa e eu me sinto tranquila de dizer assim, olha, eu não consigo fazer, eu aceito ajuda. E quem nunca precisou de uma ajuda, né? Independente da estatura, independente da cor da pele, independente de orientação sexual, independente de qualquer coisa. Todo mundo em algum momento precisa de ajuda, né? E que bacana trazer essa tua experiência para a gente desmistificar essa questão da resistência em pedir ajuda. É tão bonito a gente poder ajudar e também poder contar com o outro quando a gente não dá conta. Naturalizar isso é tão importante para que todo mundo saia ganhando, né, Idalise? Tem alguma história de um desafio que tu superou e que te ensinou algo importante que tu gostaria de compartilhar conosco? Tem. Eu costumo até ficar muito emocionada quando eu falo nesse episódio que foi a minha carteira de motorista, a minha CNH. Era um sonho que eu tinha, porque eu sabia que eu tinha capacidade para aquilo, eu ia conseguir. Mas o problema que eu esbarrava sempre era a inclusão, né? Eu tive que fazer em outra cidade, ficar alguns dias fazendo as aulas práticas, por causa da necessidade de ter um carro adaptado para mim. Mas foi um desafio que a minha família me apoiou desde o primeiro dia. Inclusive a minha mãe foi junto comigo e eu só voltei para casa com a minha carteira de motorista. E deu certo. É um desafio que eu tenho muito orgulho de comentar que eu consegui. E hoje eu sou mais independente ainda. Comprei o carro, dirijo. Muito obrigada, Izzy, pela tua presença, pela tua fala, por compartilhar tuas experiências conosco. Agradecemos imensamente a tua vinda e vamos ficar com essa mensagem também que tu trouxeste da resiliência, que é algo fundamental no nosso dia a dia para a gente lidar com tudo, principalmente com a diversidade, entendendo que o nosso mundo ele é totalmente diverso. Nós temos nenhuma pessoa igual a outra e nós precisamos exercê-la todos os dias, de todas as formas possíveis, para que a gente possa ter um relacionamento cada vez mais saudável a nível social, que engloba família, trabalho, amigos, de todas as formas. Eu que agradeço também a oportunidade de fazer um pequeno relato sobre a minha trajetória de vida. Agradeço muito de coração mesmo. Obrigada. E para conversarmos sobre a temática de diversidade e inclusão, mulher no mercado do trabalho, temos aqui a colega Gabriela Lozican, técnica em segurança do trabalho, que atua na matriz em Nova Palma, mas reside na cidade de Agudo. Gabriela, gostaria de saber como que tu lida com as expectativas e os desafios de equilibrar maternidade, vida pessoal e vida profissional, e como que isso te molda? Olá, pessoal. Então, Goiane, eu fico 12 horas fora de casa, né? Eu viajo bastante, 1 hora agora de estrada, né, para vir e para voltar. É um desafio grande, né, porque só a palavra mãe, ela é uma palavra curta, mas ela traz uma grande responsabilidade, né? Eu tenho uma grande rede de apoio, que é a minha família, né? Meus pais, meu esposo, né? Eu tenho tias, enfim, todos moram próximo de mim, todos me auxiliam muito para que eu consiga cumprir minha jornada profissional e me realizar também de forma pessoal, né? Que o meu trabalho é a minha forma também que eu me realizo, né? Acordar todo dia, 5h30, chegar às 7 horas da noite em casa, ter todas as funções de casa para fazer, filha para dar atenção, marido que quer atenção, tem os pais que também querem vir conversar, né? Mas tudo isso é bem gratificante, né? Toda essa jornada, ter todo esse envolvimento, né? Com trabalho, maternidade, família, é muito bom. Tudo tem sua recompensa, né, Gabriela? Exatamente. E eu gosto do que eu faço, né? Eu tenho esse propósito, então isso que me motiva a levantar cedo, sair para trabalhar, encarar a estrada ruim
né, com essas enchentes. Espero que eu consiga sempre desempenhar bem a minha função e trazer os resultados que são esperados. E já que estamos falando como mãe, durante teu tempo de lazer, qual que é a atividade preferida ou o que tu mais consegue fazer com a tua filha no teu momento de lazer? Não tem coisa mais satisfatória, né? Chegar em casa durante a semana, eu procuro não fazer muita atividade de casa, fazer o básico do básico. Para chegar e eu sou recebida pela minha pequenininha com muito abraço, cheiro, né? E ela quer colo, mamãe quer colo, né? E tu poder dar aquela atenção, brincar, de esconde-esconde, de pega-pega, de pular em cima da cama com ela, né? De virar cambalhota. Então, isso para mim é muito bom, né? E final de semana, o que a gente pode fazer com ela para desenvolver mais ela, para ela ter um crescimento melhor, para ela acompanhar, superar as dificuldades dela, é poder arrumar ela linda, maravilhosa, sair, passear, né, e apresentar lugares diferentes, coisas novas para ela. Aproveitando que a Gabriela falou da questão de estimular a filha, a Gabriela, para quem não sabe, é uma mãe atípica, né, Gabriela? E o que é uma mãe atípica? É uma mãe de uma linda menina com autismo. Hoje nós temos a informação de que a cada 54 crianças, uma criança está no espectro autista. Então, existe um desafio a mais na tua vida, na tua jornada, que é o acompanhamento da tua filha, o estímulo às terapias. Por quê? Nós sabemos que o autismo ele não é uma doença, ele é um espectro. E para que as crianças tenham um desenvolvimento cada vez melhor, é imprescindível o acompanhamento terapêutico de vários profissionais nessa questão do estímulo, que vai dar condições de autonomia, de crescimento, de conhecimento. E como que tu consegue unir tudo isso, Gabriela? Então, quando a gente começou a perceber que a Heloísa tinha algumas coisas que eram diferentes das demais, umas características diferentes das outras crianças, ela foi na escola, na creche desde o berçário, né? Coloquei ela para ela exatamente se desenvolver bem, aprender a brincar com outras crianças, a compartilhar brinquedo, todas essas coisas, né? E porque eu sempre trabalhei, né? Cada autista é único, tem as suas não sei se eu vou dizer deficiência, não seria a palavra. Isso, como todos nós também, né? A minha, no caso, ela tem mais com se socializar e agora a parte motora, né? A gente está trabalhando mais com ela nessa parte. E aí eu tenho essa rede de apoio que é a terapia ocupacional, as psicólogas, fono, educadora especial, psicopedagoga. Ela faz aula de balé, que ela gosta muito. E eu vou conciliando tudo isso à distância, né? Quem leva é o meu marido e se ele não pode, meus pais levam, né? Então, ela tem, assim, a agenda dela bem lotada de atividades e ela é uma criança muito inteligente, muito dócil, né? Com quem ela conhece, com quem ela convive, ela é muito amável e olha, não sei como explicar, é um amor, assim, infinito que eu nunca imaginei sentir e parece que só aumenta. E se superar a cada dia, né? Porque a gente cada dia aprende com ela, né? Aproveitando, Gabriela, como que foi o impacto na família com o diagnóstico do autismo? Se tu puder compartilhar com a gente, porque quantas pessoas passam por isso, né? No começo foi bem difícil, porque era eu que fui, acho que a primeira pessoa que percebi, né, que precisava de alguma ajuda, porque a gente não conseguia entender ela e com isso ela ficava cada vez tendo, se desestabilizava mais, né? Uhum. Então eu falei também com a prof da escola, que foi fundamental nessa parte, que concordou comigo, com tudo que eu estava sentindo e achando, né? E me deu mais uns alertas e aí a gente foi procurar ajuda, né? Mas, assim, no começo a gente não conseguia receber visitas em casa, a gente não conseguia sair de casa, porque o barulho incomoda, né? Agora, os diferentes sons, ela pergunta que som é esse, mamãe, para ela conseguir se adaptar no ambiente que ela está.
né? Tudo isso com as terapias eu fui aprendendo, que antes de sair de casa, eu tenho que dizer para ela o que ela vai encontrar onde nós vamos, né? Qual vai ser o ambiente, como que vai ser. E o autismo, eles não conseguem entender essa parte de humor, né? Então é tudo muito concreto, né? O autismo, ele tem uma certa dificuldade com as suas próprias, lidar com as suas próprias emoções e reconhecer outras emoções. Então talvez isso é algo que impacta, num primeiro momento, o contato com pessoas autistas, né? E muitas vezes cria um certo medo de lidar com uma pessoa autista. E é isso que é importante também a gente difundir bastante, que apesar disso, é fundamental que a gente crie formas de acessar eles e permitir que eles também, no tempo deles, acessem a gente também. Tudo que a gente vai fazer, tem que cuidar da forma que vai falar. Tudo que tu vai prometer, tu tem que cumprir. Tu não pode falar e não fazer, né? Então tem que ter esse cuidado. Criança tem birra, tem fases, né? A fase dos 2 anos que é a adolescência, então tudo isso é bem complicado, daí tu tem que educar, chamar atenção, mostrar as responsabilidades, preparar alguém para a vida, né, que a vida não é fácil, e também tem todo esse desafio, então, né, mas graças a Deus eu gostaria também, que eu tenho, e eu espero que eu sempre consiga, né, a minha família dar essa oportunidade para a Heloísa, para ela sempre ter esses recursos, esses tratamentos, né. Eles não são muito, assim, acessíveis, né? No começo a gente teve que sair de agudo, né? Para ir procurar mais ajuda fora. Buscar auxílio. Isso, do profissional bom, de ver alguém quem todo mundo indicava, qual que era o melhor. Porque também estava tendo, assim, uma grande demanda de todo mundo ser diagnosticado como autista, né? E eu não queria isso, né? Eu queria ter certeza do que a minha filha tem, né? Então isso foi bem importante. Então a gente foi buscar ajuda e depois agora eu fui bem acolhida na cidade de Agudo. Eu fui procurar ver outras pessoas que tinham crianças com espectro autista, né? E para procurar ajuda. Então hoje a PAI lá ajuda, a escola ajuda. Eu pago alguma coisa por fora também particular, eu faço aula de balé particular. Então, né, eu também busco outros recursos além do que eu ganho, né? Um conjunto de ações em prol do desenvolvimento da Heloísa. E perante essa tua experiência, Gabriela, como que tu vê, assim, ó, com essa questão da Heloísa que mudou a tua rotina, que veio para tua família, esse diagnóstico, como tu vê a realidade de inclusão e aceitação na sociedade, principalmente na questão de uma criança com alguma diferença? Que nós temos hoje, gente, segundo o IBGE, 7% das crianças possuem algum tipo de deficiência e dentro de 7 inclui também o autismo. Então, como tu vê isso hoje? Olha, eu nunca tive problema, assim, até o momento com ela, né, agora. Às vezes tem aquelas coisas, porque a tua é assim, porque a tua tem isso, né, quando tu vai comentar alguma coisa, assim, né, com outras mães. Mas na escola, assim, ela sempre foi bem acolhida, os coleguinhas gostam dela, e quando a gente vai levar ela na escola, eles vêm, vem o papai da Heloísa buscar, vem o vovô. Então, eu não tive problema, mas eu já sei de outras mães que contam, né, porque o autismo ele tem níveis, né. A minha, ela tá num nível bem, assim, como é que eu vou dizer, fraquinho, né, não é assim mais... E pelo que eu estudei e falo com o pessoal que nos dá todo esse suporte, conforme mais o autista tem essas terapias, esses estímulos, eles migram dentro do espectro, né? Então, hoje ela, sim, eu posso dizer que ela tá muito bem, dá pra dizer que nem normal, né? É bem tranquila, ela é muito educada, é muito... tranquila de vida, bem sociável, se alguém fala que vai facilitar alguma coisa para ela, a gente não quer. A gente quer que ela seja tratada como as outras, que faça todas as atividades como as outras, que se comporte como as outras, né? Que a gente quer que ela... fomentar a independência dela, a autonomia. E ela quer isso também, ela quer ser, né? Ter as autonomias dela, a idade dela, ela quer ajudar nas tarefas de casa, ela quer fazer tudo, né? Normal.
Muito obrigada pela tua participação, Gabriela. Eu que agradeço. A fala da Gabriela também veio nos fazer pensar um pouquinho sobre a questão, né, do diferente, do estar do outro lado, no sentido de uma mudança na família, né? Porque muitas vezes a gente não vê na pessoa, mas a pessoa do outro lado, ou dentro de casa, ou com algum familiar muito próximo, tem essa questão para lidar. Então, o apoio, né, a compreensão, o estender a mão, o ajudar, o mostrar-se disponível é imprescindível, principalmente para os pais e mães de crianças atípicas, né? Então é fundamental que a gente possa unir esforços, abraçar e acolher as famílias e sinta-se assim aqui, né, Gabriela? Acho que é nosso objetivo enquanto Campal também te acolher como uma mãe atípica, respeitando as tuas particularidades, o teu tempo, e estamos aqui para compartilhar e ajudar também. Muito obrigada. Obrigada a você. Dando continuidade ao nosso bate-papo, estamos aqui agora com o colaborador Claudionir da unidade de São Cepé para a gente falar um pouquinho sobre diversidade racial. Então, Claudionir, eu gostaria de saber de ti como tu vê o papel da educação e do diálogo em promover a consciência racial e respeito? Primeiramente, bom dia. Queria aproveitar e queria estar agradecendo a oportunidade de estar aqui. Eu vejo nesses dias, nessas andanças que nós temos no dia a dia, né? E nós vemos também na educação dos nossos filhos quando vêm da escola e nós mesmos fazendo o nosso papel em casa. A educação ela tem um ponto positivo nesse tema, que é a igualdade racial. Nós temos exemplos de pessoas que deram a volta por cima, subiram na vida, mas também temos exemplos de pessoas que foram criticadas pela sua etnia, pela sua raça. A educação, ela não só em palavras, mas com atitudes, incluindo jovens, tanto preto como branco, tanto índio, alemão, né? Eles estão incluindo nas atividades do dia a dia, estão realmente igualando todos de uma forma geral. Mas a educação, ela sim é muito importante para nós estar destacando no dia a dia essa igualdade tanto racial quanto limitação física ou limitação mental, que muitas pessoas têm esses problemas. Muito bem, e é importante também salientar, né, que o Brasil é um país multirracial. A nossa representatividade, ela se dá por essa mistura de raças, né? Então nada mais coerente do que termos uma cultura de educação respeitosa, entendendo que essa é a nossa formação, que essa é a nossa realidade, né? E que conselho tu daria, Claudionir, para os jovens, principalmente os jovens negros que estão entrando no mercado de trabalho hoje? Eu digo para esses jovens hoje, dou o conselho que dê o seu melhor para que seja uma semente plantada, esse melhor. Porque uma semente, quando nós lançamos à terra, ela não só é lançada à terra, mas como ela é tratada. Então, nas atividades do dia a dia, naquela missão que foi nos dada para nós fazer, nós venhamos dar o nosso melhor e tá regando essa semente todos os dias, não só fazendo o necessário, mas também com o objetivo de estar superando as expectativas que as pessoas têm em nós. Nós somos mais capazes do que nós imaginamos ser. Essa é a minha visão e o meu conselho que eu dou para os jovens de hoje em dia. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, no ano de 2019, houveram cerca de 500 denúncias por intolerância religiosa. Como que tu vê, Claudionir, hoje,
Nós estamos, né, num momento de muitas guerras mundiais por questões de diversidade religiosa, entendendo também que o nosso país, assim como tem uma diversidade muito grande cultural, de etnias, consequentemente tem de religiosas também. Como que tu vê a questão da intolerância, da falta de respeito ou da falta de aceitação das diferenças religiosas? Eu costumo dizer que nós temos o livre-arbítrio de escolha. Isso não é só nós que falamos e nós não tiramos de qualquer lugar, nós tiramos da Escritura Sagrada. Mas o diálogo tem que acontecer, porque às vezes as pessoas elas não têm o conhecimento do que realmente é. Quando nós dialogamos, quando nós temos esse diálogo de trocar informações e saber o que realmente acontece ou como é o proceder de tal religião, de tal cultura, nós começamos a entender melhor. Através desse diálogo nós começamos a entender melhor como se procede as coisas. E aí então, por falta do diálogo, eu costumo dizer que o diálogo ele é a chave para muita coisa na nossa vida. Porque através do diálogo tem o conhecimento e através desse conhecimento, de uma conversa de uma pessoa para outra, ela expande cada vez mais. Cada vez que nós conversamos, nós expandimos o conhecimento. Então, através do diálogo, através das pessoas, às vezes sentar para conversar, trocar uma ideia, trocar uma experiência, né, uma opinião. Então, eu acredito que que teria mais tolerância nessa parte religiosa, né? E a minha visão é essa nesses dias, que é só uma falta de diálogo. E é isso que nós estamos, assim, um dos nossos propósitos aqui hoje, com esse momento, é trazer esse diálogo, né? Fomentar o diálogo para que a gente desconstrua padrões que ainda possam trazer alguns problemas, alguns incômodos e algumas situações constrangedoras, que é isso que a gente não quer permitir, é isso que a gente não quer aceitar e é isso que a gente precisa trabalhar contra, né, Claudionir? E qual é o sonho ou objetivo que tu tem para o futuro e o que tu está fazendo para alcançar? Sonho, objetivo para o futuro é uma pergunta bem interessante. O sonho, o objetivo para o futuro é adquirir conhecimento. Como nós estávamos falando agora, o conhecimento, quando expandido, quando dialogamos sobre esse conhecimento, mais pessoas são beneficiadas positivamente. É um ponto muito positivo. Então, o meu objetivo é adquirir cada vez mais conhecimento para que a visão daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que participam do nosso dia a dia, eles possam também aproveitar desse conhecimento, formando uma mentalidade mais madura, né? Uma maturidade, né? Com esse conhecimento expandido, que não pode se limitar a uma pessoa ou a outra, mas como nós viemos falando, o conhecimento ele precisa ser expandido, ele precisa ser espalhado por todos, né? Para que haja um ambiente não só no trabalho, mas como familiar, social com todo. A minha visão é essa hoje, é expandir, é adquirir conhecimento para também, através do diálogo, expandir esse conhecimento para ter cada vez mais pontos positivos na sociedade. Muito obrigado pela tua participação, Claudionir. Então, com essa fala do Claudionir, nós encerramos aqui
Gostaria de agradecer a presença de todos, a tua também, Claudionir, e que essa mensagem do Claudionir fique para a gente como uma lição, né? E como um desafio. O diálogo, a troca, o respeito, para que a gente possa expandir conhecimentos positivos e que a gente possa criar ambientes mais respeitosos, mais saudáveis e, como o Claudionir também falou anteriormente, um ambiente saudável, um ambiente gostoso de trabalhar. Ele desafia pessoas a trabalharem melhor e faz com que o trabalho também se torne mais prazeroso. Muito obrigada. Muito obrigada.